Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você, sua casa, família, seu dia, que o seu final de semana seja maravilhoso. Que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa, orem juntos, leiam a Bíblia, conversem. Vamos, coloque o Senhor no centro da sua família. Honre o Senhor. Construa a sua vida, crie os seus filhos, conduza a sua família com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus guie você, sempre, seja guiado por ela. Ei, em nome de Jesus, não aceita uma vida na passividade. Não conduza a sua vida dessa forma, tolerando, inerte, passivo a tudo que está acontecendo. Não. Deixa a palavra tomar seu coração. Se encha da palavra, porque ela vai incendiar você. E vai te levar a tomar decisões que vão mudar o rumo da sua vida. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ó, que seja feito segundo a fé de vocês. Seja-vos feito segundo a fé. Se eu creio no que está escrito, eu vou me mover de acordo com essa fé. Segundo essa fé. Mas se eu não creio, eu vou continuar suportando coisas e tolerando coisas que eu não tenho que tolerar. Eu não tenho. Olha isso aqui, ó. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se. De manhã e de tarde tomou posição. Óbvio. Por que que o inimigo foi ficando mais perto, se aproximando? Porque Saul com o exército tolerou e permitiu que o Golias causasse um sentimento de intimidação. Eles foram intimidados. Então eles começaram a fugir. Como que você vai lutar contra algo que intimida você e que faz você fugir? O nível de passividade de Saul e do exército é inacreditável. É inacreditável. Eles tremiam e fugiam e se escondiam. Quando você treme diante do problema, foge, se esconde, você já foi vencido. O problema venceu você. Você foi envolvido pela circunstância. E aí você não tem como. Você não tem como vencer um negócio que você está fugindo dele. Você tem o que tolera. E Saul tolerou. Tolerou tanto que o filisteu foi se aproximando. Foi se aproximando. E aparecia lá 2 vezes por dia para afrontar Deus e a nação. Escarnecia. Mas não tinha ninguém para lutar. Ninguém estava lutando.
Ninguém estava lutando. Eles estavam aceitando que ele fizesse o que ele queria. O Golias fazia o que ele queria fazer. Ele escarnecia, e Saul fugia com o seu exército. E ele foi se aproximando. E se aproximando por 40 dias. Por 40 dias. Ele fez isso por 40 dias, 2 vezes por dia. E foi se aproximando. E foi se aproximando. Cada vez mais perto. O problema, se você não lida com o problema lida com você. E ele vai chegando mais perto. E ele vai chegando mais perto. Por quê? Você dá força para ele quando você foge dele. Quando você não lida com ele. Quando você é passivo, inerte, se acovarda, o inimigo vai ganhando força. Que foi o que aconteceu. E aí chega Davi. Quando Davi viu aquilo uma vez, ele não viu 2, ele viu uma. Já dentro dele saiu a indignação, a revolta. Quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para fazer o que ele está fazendo? Não. Isso não vai ficar assim. Eu vou lutar com ele. Eu vou colocar um ponto final nisso aqui. E aí é engraçado, né? Tá todo mundo passivo, entregue. Aí quando Davi se revolta, se indigna e diz, ponto final, não vou tolerar, ele começa a receber a represália. O irmão falou, o Saul, você é só um menino, como que você vai lutar? Ele é um guerreiro treinado desde a infância. Aí eu sempre acho graça dessa frase do Saul. Porque se Davi não podia lutar, ele, o Saul, o mais alto, o general, né, o comandante do exército de Israel, estava fugindo. Estava escondido, se escondia do Golias. Então, se Davi era muito jovem, inexperiente, não podia, quem é que podia? Então, quem é que podia? Se ele, que era o general daquela nação, estava se escondendo. Então, é por isso que a gente nós não podemos dar atenção a essas vozes. Porque não é incomum quem está fugindo, a pessoa está passiva diante de situações, ela não está fazendo o que ela tem que fazer, mas ela gosta de emitir opinião e dizer que você não pode. Ela não está fazendo, mas você não pode fazer. Você não tem condições, você não tem estrutura, você não tem preparo. Você não tem isso, você não tem aquilo. Se Davi tivesse dado importância, ele não teria feito nada. Porque Davi foi essa pessoa que ouviu muito. Você não pode, você não é capaz. Né? Começando pelo pai. O pai não lembrou dele. Ele nem foi ali contado. Ele foi rejeitado, criticado. A mulher dele o desprezou, né? Ficou com vergonha dele quando o viu adorando o Senhor. E eu amo as respostas de Davi. Eu amo as respostas dele. Porque para Saul ele respondeu o quê? Posso. O Deus que foi comigo lá no pasto e me livrou do leão e do urso, vai me livrar agora.
A resposta que ele deu para Mical: espera aí, vou continuar adorando o meu Deus, porque ele tirou o reino do seu pai e deu para mim. Você está com vergonha de mim? Então Deus tirou do seu pai e deu para mim. Exatamente por conta desse comportamento da família de vocês. Gente arrogante. Davi ouviu uma vez: você tem o que tolera. E ele se levantou. Ele não olhou para o Golias, o tamanho do Golias. Ele enxergou o Golias como um incircunciso, quer dizer, alguém que não tem aliança com Deus. E o foco dele estava em Deus. Porque ele disse, essa foi a fé dele: você, Golias, vem contra mim armado até os dentes, mas de forma natural. Você vem contra mim de forma natural. Você vem lutar contra mim com o que você tem. Você tem armas, tem espada, tem lança. Você sabe usar. Mas eu vou contra você de forma sobrenatural. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Jesus, que aqui no nosso caso é como eu ajo. Esse inimigo é grande, mas eu vou no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele tem poder de matar, de destruir? Tem. Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou derrotar isso aqui. E Deus quer que você entenda isso. Enquanto você tolerar o que você vem tolerando, um temperamento que só te escraviza, atitudes que estão roubando a sua vida, talvez situações externas que você nunca coloca um ponto final. Eu não sei. Uma enfermidade? Uma situação na sua família, no seu casamento, que você não se levanta com força? E vai vivendo e fala do problema, porque Saul, com o exército, eles falavam do Golias, mas não lidavam com a situação, fugiam dela. Não adianta eu ficar aqui falando do Golias. Ele é grande, ele é bem treinado, ele é forte, ele tem espada e lança que pesam isso, escudo e armadura assim e tal. Tá todo mundo vendo o Golias. Tá todo mundo vendo. Não adianta eu ficar falando do tamanho do problema. Eles falavam: olha lá o Golias, e não dá para vencer, é grande demais, é forte demais, é isso e aquilo. E quanto mais você fala que um negócio é difícil, é impossível, é grande, é difícil demais, mais força você dá para ele. Eles estavam dando mais força para o Golias, tanto que ele foi se aproximando. Ele foi se aproximando. E eles fugindo. E ele foi se aproximando. E ele se escondendo. Resolveu o problema? Quanto tempo mais o Golias ia ficar ali fazendo o que ele estava fazendo? O dobro disso? Por quê? Você não resolve um problema falando dele e fugindo dele. Você resolve enfrentando como Davi enfrentou. Espera aí, eu vou botar um ponto final nisso. Eu vou partir para cima. Eu não aceito isso mais. Enquanto nós não nos levantamos com força e colocamos um ponto final, aquilo não vai terminar.
Algumas pessoas estão esperando que as coisas se resolvam do nada, sem que elas tenham que enfrentar, expulsar, sabe, guerrear contra a situação. Elas estão esperando, passivas, inertes. Não. A situação estava lá, ó, por 40 dias. E ele se aproximando, e 2 vezes por dia, fazendo a mesma coisa. E ia ficar. Não tem nenhum sinal de que ia se resolver. E aí Davi chega para entregar, ele foi levar comida para os irmãos, amando o pai. E ele vê aquela situação. Uma vez ele ouviu Golias, ele viu aquilo. Foi o suficiente para queimar. Tinha um fogo dentro dele. E ele não aceitou. E ele não tolerou. E ele colocou um ponto final naquela situação. E naquele dia, o que vinha ali, ó, se estendendo por 40 dias, em um dia, aquilo terminou. Porque alguém se levantou no nome do Senhor dos Exércitos. Não foi em seu próprio nome. Foi em nome do Senhor. Ele foi na força do Senhor. Ele foi confiando em Deus, não nele. Davi sabia que de forma natural ele não tinha a menor possibilidade. Mas ele em nenhum momento contou com isso. Ele acreditou que, usando o que ele sabia, tanto que Saul tentou vesti-lo, vestiu ele com a armadura dele, mas ele falou, eu não sei usar isso aqui. E tirou aquilo. E foi, pegou umas pedrinhas no riacho, com a funda que ele sabia usar, uma espécie de estilingue. E foi o que ele usou. Porque era o que ele sabia usar. Mas ele estava confiando na funda, na habilidade dele? Ele estava confiando em Deus. Você vê que o inimigo foi se aproximando e tomando posição. É engraçado, né? O inimigo toma posição, por que o povo de Deus não toma posição? Até quando muitas pessoas vão deixar o inimigo e seus instrumentos tomarem posição? Eles tomam posição para destruir. E o povo de Deus foge, se esconde, age com passividade, com inércia, se acomoda. E vai engolindo e aceitando, e está falando do problema, e falando, mas não faz nada. Eu estou esperando o quê? O que o Saul estava esperando? Que ia se resolver do nada? Sem que ele tivesse que enfrentar? Pois é, ficou lá por 40 dias, não se resolveu, e não ia se resolver. Aí chegou Davi. Ele fez segundo a fé dele. Ele agiu segundo a fé dele. Ele já tinha tido experiências poderosas no pasto. E ele acreditou que o Deus era o mesmo, ia ser com ele ali. E foi. E foi, porque quando você decide não tolerar mais o que o inimigo está fazendo, e se levanta e vai no nome do Senhor, você tem vitória. Eu nunca vi diferente. Davi foi o único que falou uma língua diferente, que falou diferente, que viu Golias diferente, porque o que saiu dele foi uma fé viva no Deus vivo. Os outros só enxergavam um gigante. E Deus? E Deus? Isso me faz lembrar do povo de Israel. A mentalidade do gafanhoto. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles temeram mais os gigantes do que a Deus e perderam o destino deles. Tem gente perdendo o destino
porque teme mais problemas e inimigos do que a Deus. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo. Saiu do Saul e do exército a fé que eles tinham. Medo, incredulidade, uma fé negativa. Ele não acreditava que ele podia. E se você não acredita, você é o que acredita, você tem o que acredita. Davi acreditou e tomou posição. O inimigo tomou posição, mas ele tomou também. E ele foi com o que ele tinha. Só que ele não foi na força dele, mas na força do Senhor. E ele disse, você vem contra mim com espada, lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça e vou dar para as aves. E foi isso que aconteceu. O dia que um homem de fé se levantou, aquele problema encerrou. Você tem o que tolera. Quando chegou alguém que não tolerou o Golias e o que ele estava fazendo, esse alguém, que foi Davi, colocou um ponto final naquilo. Quando nós nos levantamos com fé e cremos que Deus é maior e decidimos não, isso não vai me vencer, não vai ter poder sobre mim, e nos movemos corajosamente, nós temos vitória. Deus tem vitória para você. Levante-se. Levante-se hoje. Não deixa mais esse inimigo ficar aí e só se aproximando, chegando mais perto, ganhando força. Porque se você é intimidado, você trava. Não, Deus é maior. Creia no poder do Senhor. E se levanta com fé, com força. Seja feito conforme a sua fé. Creia no poder de Deus. Vá no nome do Senhor. E coloca um ponto final nisso hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer em seu favor. Eu poderia dar inúmeros testemunhos para você. De pessoas que ouviram uma palavra como essa e se levantaram contra situações crônicas na saúde, na família, no financeiro, no ministério. E a situação mudou. Mudou. Olha, eu posso te dar muitos testemunhos, mas eu vou lembrar esse aqui rapidinho. Da mulher que ouviu eu contando algo que eu fiz. Né? Algo estava acontecendo na nossa rua. E nós fomos lá e ungimos e repreendemos aquilo. E ela disse que na esquina dela acontecia acidentes constantemente. E que já, numa das situações, até atingido, o carro entrou e atingiu o muro dela e derrubou parte. E ela foi naquele dia, ungiu aquele lugar, repreendeu aqueles demônios que causavam aqueles acidentes naquele lugar. Ela não tolerou mais. Ela disse, nunca mais aquilo aconteceu. Nunca mais. Então, eu posso dar muitos testemunhos para você. De pessoas que se levantaram e não toleraram mais situações crônicas, situações que vinham permanecendo e ganhando força, ganhando corpo. E elas colocaram um ponto final naquilo e tiveram vitória. Levante-se como Davi e vá no nome do Senhor dos Exércitos. Seja-vos feito segundo a vossa fé, que foi exatamente o que Neemias fez. Ele creu que ele podia fazer um negócio que estava lá parado. Pessoas toleraram pedras queimadas, um monte de entulho.
Mas ele, à distância, só de ouvir falar, não tolerou. E se levantou, deixou tudo e foi para lá. E restaurou em 52 dias o que ninguém tinha feito por 120 anos. Então, assim, ó, quando nós nos levantamos com fé, nós cremos que Deus é maior, nós vamos no nome dele, nós mudamos situações. É tempo de restauração. É tempo de você colocar um ponto final em coisas que você vinha tolerando, suportando, permitindo. Coloca um ponto final. Creia, vá no nome do Senhor. Creia no poder dele, vá em nome de Jesus. E viva seus milagres, porque Deus está anunciando aqui, ó, que ele quer fazer, mas ele não trabalha sozinho. Você precisa se levantar e dar os passos de fé. Davi teve que se levantar e fazer o que ninguém estava fazendo. E ele derrubou Golias na força do Senhor. Levante-se e esse Golias vai tombar. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha iluminado o entendimento dessa pessoa, fortalecido, levantado, despertado, sacudido. Senhor, que eu deixe pessoas assim, tomadas de fé, de autoridade, de poder, decididas a colocar um ponto final em situações crônicas que têm se estendido, permanecido por tanto tempo. Hoje é dia dela vencer situações. Eu percebo, Senhor, ela tem um portal aberto, tem uma unção que dá a ela esse poder, que ela se levante agora e não tolere mais o que ela vem tolerando. O Senhor tem vitória para ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo e tomo posse desse tempo novo, de vitórias, de libertações. Eu, junto com ela, coloco um fim nessas situações que têm permanecido, têm estado aí por tanto tempo. Em nome de Jesus, nós cremos em vitória e colocamos um ponto final nisso. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido encorajadas, fortalecidas, tomadas de poder, de autoridade, possuída essa unção, tenham se levantado, decididas a colocar um ponto final em situações que têm envergonhado, situações crônicas que têm resistido, mas que hoje, em nome de Jesus, nós derrotamos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós derrubamos esse Golias. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos contra esse problema no nome do Senhor. Eu creio, Senhor, eu abençoo o teu povo e possuo vitórias. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje, clamores dos 52 dias, às 7 ao meio-dia. Amanhã, reunião das primícias para a família amada de Deus com clamor dos 52 dias. E teremos batismo, e assim nós vamos de glória em glória, de vitória em vitória, rumo a níveis mais altos. Conta com a gente, é sempre um prazer servir
E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.